Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje, neste vídeo, nós vamos começar a colorir aqui o nosso violoncelo. Bom, eu continuo trabalhando com os mesmos lápis, tá? O Brut Funer. E vamos iniciar com esse tom aí de marrom, que é o 021, né? E aí, vamos começar pela lateral do violoncelo. Então, vou fazer um degradê aí nessa extremidade, com esse tom. E aí, nessa outra extremidade, eu faço outro degradê, ainda com a mesma cor, tá? Então, vou fazendo aí o degradê bem bonitinho. Agora, vamos trocar de tom de marrom. Agora, eu vou pro 022. Esse é um tom mais claro, né? Ainda ele tem fundo avermelhado também. Então, eu vou começando de cima da cor anterior e vou avançando um pouquinho mais pra área em branco, finalizando em degradê. E agora, o outro lado eu faço a mesma coisa. Eu começo de cima do 021 e vou avançando para a área em branco, finalizando em degradê. Mas ainda eu vou deixar um espaço em branco ali, não vou cobrir tudo ainda. Eu vou trabalhando toda essa pintura com uma pressão leve a média na mão, tá? Construindo camadas finas. Agora, eu vou utilizar o 075, é um tom de ocre, e vou preencher toda essa área em branco. E vou passando por cima aí do marrom, pra misturar bem as cores. Então, ele vai funcionar como um blender. Agora, eu vou com o preto, e aí é onde eu vou conseguir o alto contraste. E aí, automaticamente, eu tenho aí a sensação do brilho, né? Esse brilho mais intenso. Então, eu vou aplicando esse preto ali por cima, onde eu apliquei o primeiro marrom, 021, e vou fazendo um degradê, até chegar no 022. Agora, eu vou voltando com todas as cores. Então, vou voltar com o primeiro marrom, passo ali por cima do preto. Então, agora eu vou trabalhar a segunda camada aí dos marrons. Do outro lado, a mesma coisa. Agora, eu vou usar o 22, o marrom mais claro. Eu vou passando por cima na mesma região onde eu apliquei a própria cor que eu tô usando, né? Então, agora eu tô usando o 22, então eu aplico em cima onde eu apliquei o 22. Agora aí, ó, nessa bordinha, né?
eu vou reforçando com lápis preto, como se fosse uma pequena sombrinha projetada, tá? Toda essa bordinha, esse filetinho de acabamento, né, do instrumento. Então, lápis preto bem apontado e em cima eu faço a mesma coisa. Bom, agora no próprio filete eu vou fazer o mesmo preenchimento que eu fiz na lateral. Então, eu vou trabalhar com o marrom 21 nas duas extremidades. Vou fazer exatamente o mesmo degradê que eu fiz em cima, eu vou fazer aí no filetinho. Agora, eu peguei o marrom mais claro, 22. E aí, finalizo com o ocre, que é o 75. E ali também eu venho com o preto. E aí, eu vou voltando, né, agora com as mesmas cores, para seguir aí nessa outra parte aí da lateral. Então, começo com o marrom escuro, 21. E aí, eu vou trabalhar o degradê também. Percebam que eu começo sempre com uma camada fina, tá? Agora, eu já vou com o segundo marrom, o tom mais claro que é o 22. Começo lá de cima do marrom anterior e vou avançando mais um pouquinho em direção à área em branco. Finalizando também num degradê. E aí, na outra ponta, eu já vou começar direto com esse marrom mais claro, 22, e vou fazendo um degradê. E aí, eu fecho toda essa área em branco com o 75, que é o tom de ó, é um ocre meio mostarda, né? Uma cor bem bonita. E vou misturando ali, passando por cima dos marrons. Essa cor aqui eu trabalho com um pouco mais de pressão. Tá vendo que eu seguro ali mais perto da ponta para ter mais pressão na mão e fazer essa mistura. Agora, venho com o preto. E aí, eu vou fazer uma espécie de uma mancha, vai ficar meio marcado, tá? Aí, eu não quero um degradê, assim, tão suave, a passagem de cor. Aí, ele é proposital mais marcado. E agora, eu venho com o marrom escuro e vou passando por cima do preto e avançando um pouquinho. Os efeitos de brilho intenso, né, esse brilho cromado, tem áreas em que o alto contraste, ou seja, a cor mais escura, ela é marcada mesmo, né? Então, essa é uma característica desse efeito. Agora, eu já tô vindo com o marrom mais claro, 22, ó. Tô fazendo aí essa segunda camada. E aí, segunda camada do ocre.
E aí, eu vou fazer o filetinho com o preto. É a sombrinha do filete, né? Em cima e embaixo. E agora, eu vou replicar a mesma sequência de cores que eu fiz em cima, vou replicar aí no filete de baixo. Bom, agora vamos aí para essa última área lateral do violoncelo. Então, vai ser a mesma sequência, gente, de marrons, tá? Então, eu começo com o marrom mais escuro, 0,21. Então, percebam que lá em cima eu fiz um degradê bem estreitinho. Agora, aí embaixo vai ser um degradê bem largo, tá? Então, aí é uma área grande, né? Então, para fazer um degradê numa área grande assim, eu vou trabalhando aos poucos e construindo camadas bem fininhas, camadas quase transparentes. Então, percebam que eu seguro ali mais afastado da ponta, para ter essa leveza, e eu vou tentando deixar essa cobertura bem uniforme. E vou seguindo camada a camada até chegar na intensidade de cor que eu quero, tá? Ó, agora aí, ó, eu já mudei o tom do marrom, eu já tô com mais claro, tô com 0,22. Então, a partir daí, eu vou trabalhando com esse tom e vou avançando um pouquinho. Então, comecei de cima do marrom anterior e vou avançando um pouquinho em direção à área em branco. E também tentando finalizar em forma de degradê, tá? E eu vou levando lá pra cima do marrom anterior. Então, é esse tom claro que vai fechar bem ali os poros, né, do papel. E agora, eu venho com o ocre 75, começo também de cima do marrom anterior e vou avançando em direção à área em branco. E faço isso lá dos dois lados, ó. Agora, eu vou utilizar esse tom de amarelo, 74, começo de cima do ocre, avanço um pouquinho para a área em branco, faço isso dos dois lados. E vou fechar totalmente aí a área em branco com esse tom. Agora, eu vou utilizar esse laranja aí, o 004. E ali em cima, ó, do marrom, eu avanço um pouquinho em cima do ocre mesmo, eu passo por cima do ocre e avanço em direção ao amarelo. Pulei um espacinho ali, deixei amarelo e vou fazer uma outra faixinha ali com esse ocre, ó. Também é intencional que ela fique mais marcada. E aí, no finalzinho desse ocre, eu venho trabalhando esse laranja, levando em direção ao amarelo. Voltei com o amarelo e vou trabalhando ali bem nas transições do laranja. Agora, com o lápis preto, eu volto lá embaixo e eu vou fazer uma camada aí por cima desse marrom. Então, aí vai ser a minha área de maior sombra. Por isso, eu não fechei tanto a trama do papel, tá? Com o marrom aí embaixo, porque eu ainda viria com a camada do preto. É o preto que vai fechar tudo, tá? A trama do papel. E não vai aparecer nada em branco.
Eu vou finalizar esse preto num degradê até a área onde vai finalizar o marrom, quase finaliza, ainda vou ver um pouquinho de marrom. Então, aí eu tô trabalhando uma camada leve também, tá? E aí, eu voltei com o marrom mais escuro e vou passando aí uma camada por cima do preto, para trazer ainda o subtom do marrom, tá? Então, eu não quero um preto puro, quero um preto amarronzado. E vou trabalhando bem aí na passagem das cores, do preto pro marrom. Peguei aí o marrom mais claro, ó, o 22. Agora o laranja. Então, agora eu vou retornando todas as cores, né, numa segunda camada aí, pra fechar toda a trama do papel e finalizar. Ali eu retornei com o preto, dei uma reforçada. E agora eu vou replicando todas as cores de cima no filetinho, tá? Então, um pouquinho do preto, marrom escuro, já venho ali com o laranja, ó, repeti a faixinha do meio. Já fiz tudo que eu tinha que fazer com laranja e agora eu vou preencher no restante com o amarelo. E agora eu vou voltando ali, ó, o marrom, os dois marrons, né? Marrom claro, marrom escuro. Ó, vou repetir aí a mesma camada que eu fiz em cima, né? Então, o marrom escuro e o preto em cima. E voltei com o marrom escuro em cima do preto. Agora, eu vou reforçar a sombrinha projetada do filetinho com um lápis preto. Agora, eu vou abrir algumas áreas de luz com a borracha elétrica. Umas áreas de luz aí bem sutis, né? Quem não tiver borrachinha elétrica, a gente pode usar aquelas lapiseiras, né? De borrachinha, que tem a pontinha fininha, né? Mais precisa, também super funciona. E agora, eu vou reforçar alguns pontos com a caneta branca mesmo. Aí, eu tô usando a Gelly Roll 1.0. E vou marcando esses pontos. Pode usar a caneta branca que vocês tiverem aí. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.